Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e merecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor inspirados não por uma emoção passageira, mas por uma promessa de frutificação que é o antídoto mais poderoso contra o sentimento de inutilidade, por um fundamento de esperança que vem diretamente do trono da graça e por uma verdade que liberta a mente para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa descrição da obra soberana de Deus, uma verdade que atravessa milênios para ancorar os nossos corações nesta noite, registrada no Salmo 107, versículo 37, inserida em seu contexto glorioso que começa no versículo 35. Deus converte o deserto em lagos e a terra seca em fontes, e ali estabelece os famintos para que semeiem campos e plantem vinhas que produzem fruto abundante. Que declaração monumental para a nossa alma! Que alicerce inabalável para o nosso coração ao final de um dia de trabalho. Deus não está oferecendo uma fórmula de autoajuda para o sucesso. Ele está revelando um processo divino de 3 estágios que garante a vitória. Primeiro, a ação soberana de Deus. Ele transforma o deserto. Antes de qualquer esforço nosso, Ele cria as condições para a vida e a frutificação. Ele é o iniciador de toda a bênção. Segundo, a nossa participação confiante. Semeiem campos e plantem vinhas. Deus nos convida a participar de sua obra, a exercer nossa fé através do trabalho, do planejamento e da semeadura nos lugares que Ele já preparou. Terceiro, o resultado garantido por Ele, que produzem fruto abundante. A colheita não é meramente o resultado do nosso esforço, mas o transbordar da bênção soberana de Deus sobre a nossa obediência. Ele é aquele que dá o crescimento e garante a abundância. Talvez você esteja encerrando este dia com o coração oprimido pelo sentimento de esterilidade, o medo de que seu trabalho seja em vão, o cansaço de semear sem ver resultados, o temor de que os planos que você e Deus traçaram jamais darão fruto. A verdade do Salmo 107 confronta diretamente a identidade desse desânimo, desmascarando-o como uma mentira diante da realidade do poder transformador, do convite à parceria e da promessa de bênção de Deus. Descansar nas mãos de Deus, portanto, é um ato de fé, deliberado em seu processo. É escolher acreditar que Ele é poderoso para transformar os desertos da nossa vida em solo fértil. É comprometer-se a ser um semeador fiel, deixando o controle da colheita com Ele. É confiar que o fruto abundante é obra da sua bênção, não da nossa força. Dormir em paz é aceitar que o poder para realizar o que planejamos e trazer a colheita não vem de nós, mas dele, o Senhor da seara. A soberania e o poder de Deus não são apenas doutrinas distantes, são a água que transforma nosso deserto e a bênção que multiplica nossos frutos. Que esta oração seja o seu ato de fé, de se apropriar desta identidade vitoriosa de um cooperador de Deus e de encontrar nela a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora, respire fundo, sinta a autoridade desta verdade e una-se a mim nesta conversa de confiança e descanso no poder soberano do Pai. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de poder, Adonai, o Senhor da colheita, ao encerrar deste dia, um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Chegamos não com base na força de nossos braços ou na genialidade de nossos planos, pois estes se mostraram finitos e vacilantes ao longo das horas que passaram, mas nos firmamos unicamente na Tua palavra infalível e na Tua promessa imutável, que é o nosso porto seguro em meio às marés da vida. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brode de nossos lábios, desejamos, com a totalidade do nosso ser, exaltar o Teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra, aquele para quem as nações são como uma gota num balde, e o pó fino da balança,
como proclama o profeta Isaías. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo, cujo domínio não tem fim e cujo olhar perscruta cada coração. E a maravilha insondável da tua graça, Pai, é que esta mesma majestade que comanda as galáxias se inclina até nós, em nossa pequenez e fragilidade, para nos convidar a participar de tua obra e nos dar a promessa que se torna o antídoto para todo o nosso desânimo, a promessa de que, após transformares nosso deserto, tu nos convidas a semear campos e plantar vinhas para que produzam fruto abundante. Salmos 107:37. Neste momento, desejamos mergulhar nas profundezas desta verdade para que ela sature cada fibra de nossa alma cansada e regue cada semente de esperança que teima em brotar em nós. Concede-nos, ó Espírito Santo, a clareza para compreender e a fé para receber a vastidão do que significa ser chamado por Ti para semear em terra que Tu mesmo preparaste. Adoração ao Deus da criação e da provisão. Ó Senhor, nosso Criador, quem somos nós para que Te lembres de nós? O salmista Davi, maravilhado, perguntou: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Salmos 8:4. No entanto, Tu não apenas nos visitas, mas nos confias uma parte do Teu jardim. Tu és aquele que, no princípio, com o poder da Tua palavra, chamaste à existência tudo o que existe. Haja luz, e a luz irrompeu na escuridão. Estendeste os céus como uma tenda e lançaste os fundamentos da terra. Separaste as águas e fizeste aparecer a porção seca. E neste solo virgem ordenaste: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Gênesis 1:11. Toda semente, toda vinha, todo campo encontra sua origem em Ti. Tu és o agricultor original, o divino semeador. Reconhecemos, ó Pai, que toda a criação é um testemunho eloquente do Teu poder e da Tua providência. As estações do ano, a chuva temporã e a serôdia, o sol que aquece e a terra que nutre, tudo obedece ao Teu comando. Como disseste ao profeta Jeremias: não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por decreto eterno, que ele não pode transgredir, e ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Jeremias 5:22. Tu és o mesmo Deus que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo com uma glória que Salomão jamais pôde igualar. Portanto, a nossa confiança não repousa na previsibilidade do clima ou na fertilidade do solo, mas na fidelidade daquele que governa sobre todos estes elementos. Adoramos-te, Yahweh Jireh, o Senhor que provê. A Ti pertencem a prata e o ouro, o gado sobre milhares de colinas. Em Tua mão está a alma de todo ser vivente e o fôlego de toda a humanidade. Tu és a fonte de toda a boa dádiva e de todo o dom perfeito. Se hoje temos o que comer, o que vestir, um teto sobre o qual despousar, é porque a Tua mão generosa nos sustentou. Perdoa-nos pelas vezes em que, com corações ansiosos, duvidamos da Tua provisão, esquecendo-nos das inúmeras maneiras como já demonstraste Teu cuidado infalível por nós. Confissão da nossa própria aridez. Pai de misericórdia, ao contemplarmos a promessa de transformar o deserto em campo fértil, somos forçados a confrontar os desertos que existem dentro de nós. Confessamos a aridez da nossa incredulidade. Houve momentos em que olhamos para as circunstâncias e as declaramos impossíveis, esquecendo que para Ti nada é demasiado difícil. Vimos gigantes onde Tu vias oportunidades, muralhas onde Tu vias caminhos. Perdoa-nos, Senhor, por limitares o Santo de Israel com a nossa pequena fé. Confessamos a aridez da nossa autossuficiência. Em nossa tolice, tentamos semear com nossas próprias sementes em um solo que nós mesmos tentamos preparar, usando a força de nossos próprios braços. Buscamos colher frutos para nossa própria glória, e o resultado foi cansaço, frustração e colheitas de vento. Como o profeta Oséias advertiu: visto que semearam ventos, cegarão tormentas. Oséias 8:7. Confessamos que tentamos ser os senhores da nossa própria colheita, esquecendo que sem Ti, como Jesus nos ensinou, nada podemos fazer. João 5:5.
Confessamos a aridez do nosso descontentamento e murmuração, assim como Israel no deserto, que se esqueceu das maravilhas do Egito e da libertação do Mar Vermelho para reclamar da falta de água e pão. Nós também, em meio às nossas provações, permitimos que a amargura e a queixa secassem a nossa alma. Perdoa-nos por termos um coração tão propenso a esquecer tuas bênçãos passadas e a duvidar de tuas promessas futuras. Confessamos a aridez do nosso medo, o medo do fracasso, o medo da escassez, o medo do que os outros pensarão. Esse medo paralisante nos impediu de lançar a semente, de arar o campo, de cuidar da vinha que tu nos confiaste. Agimos como o servo infiel da parábola, que enterrou seu talento por medo, em vez de investi-lo para o teu reino. Lava-nos, ó Deus, com a água viva da tua palavra. Arranca de nós as raízes de amargura, incredulidade e orgulho. Cria em nós, como orou Davi, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Pois somente em um coração quebrantado e contrito, tu podes começar a tua obra de transformação, fazendo brotar rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, transformando o nosso deserto interior em um lago e a nossa terra sedenta em mananciais de água, como prometeste em Isaías 41, 18. A profundidade da promessa, transformando o deserto. Ele converte o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais, e ali estabelece os famintos que edificam uma cidade para habitar e semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Salmo 107, 35. Senhor, detemo-nos nesta promessa porque ela é o coração da nossa esperança. Tu não apenas nos resgatas do deserto, tu o transformas. O lugar de nossa provação, de nossa escassez, de nosso desespero torna-se o próprio local da tua manifestação de poder e graça. Ensina-nos que o deserto em tua soberania tem propósitos. Foi no deserto que forjaste o caráter de Moisés. Foi no deserto que sustentaste teu povo por 40 anos, ensinando-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Deuteronômio 8, 3. Foi para o deserto que o teu próprio Filho, Jesus, foi levado pelo Espírito para ser tentado e para triunfar sobre o inimigo. Portanto, se hoje nos encontramos em um deserto, seja ele financeiro, emocional, relacional ou espiritual, ajuda-nos a não desprezar este lugar, mas a buscar a tua face e a aprender as lições que tu tens para nós. A promessa começa com a tua iniciativa soberana. Ele converte. Não somos nós que, por nosso esforço, fazemos a água brotar. É a tua mão que intervém na nossa impossibilidade. É a tua graça que opera onde a nossa capacidade termina. Tu fazes o que homem algum pode fazer. Tu abres um caminho no ermo e rios no deserto para dar de beber ao teu povo, ao teu escolhido. Isaías 43, 19 e 20. E após a transformação, tu nos chamas à ação, e semeiam campos e plantam vinhas. Esta é a beleza do teu plano de parceria. Tu poderias fazer tudo sozinho, mas em tua infinita sabedoria e amor, tu nos convidas a participar. Tu preparas a terra, mas nos confias a semente. Tu envias a chuva, mas nos chamas para o trabalho de arar e cultivar. Que privilégio, Senhor, ser chamado de cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3, 9. Que jamais vejamos este chamado como um fardo, mas como uma honra. Que entendamos que o trabalho de semear em si já é uma bênção, um ato de fé que declara ao mundo espiritual que acreditamos em um Deus que faz o impossível. Cada semente lançada é uma declaração de que confiamos mais na tua promessa do que na aparência da terra seca, a natureza da semente e a amplitude da colheita. Senhor, o que nos pedes para semear? A tua palavra nos ensina que o princípio da semeadura e da colheita se aplica a todas as áreas de nossa vida. Pedimos sabedoria para semear a semente da palavra de Deus. Que nossos lábios e nossas vidas proclamem o evangelho da graça. Que semeemos palavras de encorajamento, verdade e amor nos corações daqueles que nos cercam. Que não nos cansemos de fazer o bem, pois sabemos que a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Pedimos generosidade para semear a semente dos nossos recursos. Ajuda-nos a entender que tudo o que temos vem de ti e pertence a ti.
que possamos semear com alegria e liberalidade em Teu reino, apoiando a obra da igreja local, ajudando os necessitados, os órfãos e as viúvas. Que a promessa de 2 Coríntios 9:8 se cumpra em nós. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Pedimos fidelidade para semear a semente das nossas ações. Em nosso trabalho, em nossa família, em nossas interações diárias, que semeemos integridade, justiça, bondade e misericórdia. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu caráter, uma semente de luz em um mundo de trevas. E o que é o fruto abundante que Tu prometes? Ó Senhor, expanda a nossa visão para além da colheita meramente material. Sim, cremos que Tu podes e queres nos abençoar financeiramente, prover para todas as nossas necessidades, segundo as Suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Mas ansiamos, acima de tudo, pela colheita espiritual. Ansiamos pelo fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22-23, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Que estas virtudes floresçam em nós para que o mundo veja e glorifique o Teu nome. Ansiamos pelo fruto de vidas transformadas. Que a semente do Evangelho que plantamos germine e produza salvação, discipulado e crescimento espiritual em outros. Não há maior alegria para um semeador do que ver a colheita na vida de outra pessoa. Ansiamos pelo fruto da Tua presença. Que a nossa obediência em semear nos leve a uma intimidade mais profunda contigo. Que a nossa dependência no processo nos ensine a confiar mais plenamente em Ti. Que a alegria da colheita se traduza em adoração mais fervorosa a Ti. A perspectiva de Cristo, a videira verdadeira. Pai, toda esta verdade do Antigo Testamento encontra sua cumprimento e sua mais plena expressão em Teu Filho Jesus Cristo. Ele é a água viva que pode transformar o mais seco deserto da alma em um jardim florescente. Ele é o pão da vida que nos sustenta na jornada. Ele mesmo é a semente que foi lançada na terra, em sua morte e sepultamento, para morrer, e ao morrer, produzir muito fruto, a nossa salvação. João 12:24. E é Ele quem nos dá a chave para uma vida frutífera em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor Jesus, confessamos que esta é a verdade central. A nossa capacidade de semear e colher não vem de uma técnica ou de um esforço, mas de uma conexão vital contigo. É a Tua vida que flui através de nós, Teu poder que opera em nós, Tua sabedoria que nos guia. Ajuda-nos a permanecer em Ti, a permanecer na Tua palavra, na oração, na comunhão com os santos. Corta de nós tudo o que impede o fluido da Tua seiva. Poda-nos, ainda que doa, para que possamos dar mais fruto ainda. Que a nossa vida de semeadura não seja uma atividade frenética e independente, mas o resultado natural e orgânico de estarmos ligados a Ti, a videira verdadeira. Que o fruto que produzirmos não seja para a nossa glória, mas para a glória do Pai, o agricultor. Portanto, ó Senhor da colheita, concluímos esta oração como começamos, em total dependência e adoração a Ti. Agradecemos por este dia, por Teu sustento e por Tua palavra que renova as nossas forças. Tomamos posse da promessa do Salmo 107:37, não como uma fórmula mágica, mas como um convite a uma vida de fé, parceria e frutificação contigo. Olhamos para os desertos em nossas vidas e, em vez de desespero, escolhemos a esperança.
vemos a tua mão poderosa pronta para converter, transformar e restaurar. Comprometemo-nos pela graça do teu Espírito a ser semeadores fiéis. Damos-te as sementes dos nossos sonhos, dos nossos recursos, do nosso tempo e dos nossos talentos. Lançamo-as no solo que tu preparaste, confiando que tu darás o crescimento. E quando a colheita vier, e cremos que virá, que os nossos joelhos se dobrem, nossas vozes se ergam e nossos corações transbordem em uma única e eterna canção. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Nós te louvamos, Pai, por esta verdade absolutamente libertadora, uma rocha sobre a qual podemos construir a nossa paz e o nosso descanso noturno. Louvamos-te porque nosso valor não está na ausência de desertos em nossa vida, mas na certeza do teu poder transformador. Tu nos não deste um espírito de esterilidade, de medo ou de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7, um espírito de um semeador confiante. Tu nos deste a tua própria palavra como garantia eterna. Tu és o Deus que nos capacita, que nos equipa não com a fragilidade de nossas próprias ferramentas que se desgastam diante da terra seca, mas com a certeza da tua provisão sobrenatural, o convite para sermos teus cooperadores e a garantia da tua bênção que coroa nosso esforço com sucesso. Tu te exaltamos, porque a nossa vitória sobre a ansiedade que sufoca a alma e a paralisia que nos impede de avançar não depende da nossa habilidade de forçar a colheita, mas de um ato de fé, o de descansar no teu poder transformador e nos concentrarmos na nossa tarefa, de semear fielmente, confiando que o fruto abundante é obra da tua soberania. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta promessa, meditando em cada uma de suas partes como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na tua soberania transformadora, aquele que converte o deserto em lagos. Senhor, esta é a base de toda a nossa esperança. Antes mesmo de falarmos sobre nossos planos, sobre semear e plantar, precisamos reconhecer a tua obra fundamental e precedente. O salmista diz que tu estabeleces os famintos em um lugar que antes era um deserto. Tu és o Deus que se especializa em criar oásis onde só havia aridez. Esta é a história da redenção. A humanidade era um deserto espiritual, seca e sem vida por causa do pecado. Mas tu, em tua soberania, enviaste a água viva, Jesus Cristo, e transformaste nosso deserto em um jardim regado. Talvez este dia tenha nos feito sentir como se estivéssemos vivendo em um deserto. Um deserto financeiro, onde as fontes parecem ter secado. Um deserto relacional, onde a comunicação é árida e o amor parece distante. Um deserto profissional, onde as ideias não florescem e o trabalho se tornou estéril. Um deserto emocional, onde a alegria e a esperança foram queimadas pelo sol da aflição. Senhor, a promessa do Salmo 107 começa contigo. Tu és aquele que pode abrir rios no ermo e fontes no meio dos vales. Isaías 41:18. O teu poder soberano não é limitado pelas nossas condições atuais. Na verdade, é na nossa maior aridez que a tua glória transformadora brilha com mais intensidade. Portanto, confessamos e nos arrependemos das vezes, ao longo deste dia, em que olhamos para o nosso deserto e o declaramos como nosso destino final. Das vezes em que a desesperança nos dominou, porque esquecemos que servimos ao Deus que faz brotar água da rocha. Perdoa-nos por limitarmos o teu poder à lógica da nossa realidade. Nesta noite, pela fé, nós nos apropriamos desta verdade. Nós entregamos a ti os nossos desertos e cremos que tu és poderoso para transformá-los em solo fértil, em terra preparada, em um lugar de novas possibilidades. O poder para realizar o que planejamos não começa em nós, mas em ti, que preparas o caminho. Segundo, nós descansamos na dignidade da nossa cooperação. Semeiem campos e plantem vinhas. Pai, que graça insondável! Depois de fazeres o milagre de transformar o deserto, tu poderias simplesmente fazer os frutos brotarem do nada. Mas tu não o fazes.
Em tua sabedoria, tu nos convidas a participar. Tu nos dás a dignidade de sermos teus cooperadores. 1 Coríntios 3:9. Semeiem e plantem são verbos de ação, de fé, de planejamento e de esperança. Tu nos chamas para sermos parceiros ativos na realização dos teus propósitos em nossa vida e no mundo. Nossos planos, quando alinhados à tua vontade, são as sementes que tu nos confias para lançar na terra que tu mesmo preparaste. Cada ato de bondade é uma semente. Cada palavra de encorajamento é uma semente. Cada hora de trabalho honesto é uma semente. Cada oração por nossos filhos é uma semente. Cada investimento no reino de Deus é uma semente. Tu nos chamas para o trabalho significativo de encher os campos da nossa vida com as sementes da tua palavra e da nossa obediência. Descansar nesta verdade nos liberta de dois extremos perigosos: a passividade e a ansiedade. Não somos chamados à passividade, a sentar e esperar que tudo aconteça sem nosso envolvimento. Somos chamados a semear e plantar. Mas também não somos chamados à ansiedade, a carregar o bardo de ter que fazer a semente crescer e dar fruto. Nossa responsabilidade é a semeadura fiel. A responsabilidade pelo crescimento é tua. Como o lavrador da parábola de Jesus, nós lançamos a semente e vamos dormir, e a semente germina e cresce, não sabendo ele como. Marcos 4:27. Esta é a imagem perfeita do descanso na soberania de Deus. Nós fazemos a nossa parte durante o dia e à noite dormimos em paz, confiando que o Senhor da colheita está trabalhando enquanto descansamos. Nesta noite, nós entregamos a Ti o trabalho deste dia, as sementes que lançamos, as vinhas que plantamos. Algumas com fé, outras com medo, mas todas estão agora em Tuas mãos. Pedimos perdão pela nossa preguiça e pela nossa ansiedade, e renovamos nosso compromisso de sermos semeadores fiéis, confiando inteiramente em Ti para a próxima etapa do processo. Terceiro, nós descansamos na certeza da Tua bênção, que produzem fruto abundante. Senhor, esta é a culminação gloriosa da promessa. O resultado do Teu poder transformador e da nossa semeadura obediente não é um fruto escasso, uma colheita medíocre. A Tua promessa é de fruto abundante. A palavra hebraica para fruto aqui também significa renda, produto. Tu prometes que o trabalho feito em parceria contigo terá um retorno glorioso. Esta é a matemática da Tua graça. A nossa pequena semente, abençoada pelo Teu poder soberano, produz uma colheita desproporcional. Esta é a certeza que nos sustenta e nos faz vencedores em Cristo Jesus. A vitória não é a ausência de trabalho ou de desafios. A vitória é a certeza de que o trabalho feito em fé, no solo que Deus preparou, jamais será em vão. 1 Coríntios 58. A vitória é saber que aquele que começou a boa obra em nós, transformando o nosso deserto, é fiel para completá-la, trazendo uma colheita abundante para a sua glória. Filipenses 1:6. O fruto abundante pode se manifestar de muitas formas. Pode ser o sucesso visível de um projeto, a restauração de um relacionamento, a conversão de um ente querido ou o crescimento do fruto do Espírito em nosso próprio caráter, amor, alegria, paz, paciência. Muitas vezes, a colheita mais preciosa não é aquela que podemos ver ou medir, mas a transformação que ocorre em nós durante o processo de semear e esperar. Nesta noite, rejeitamos a mentira da esterilidade, rejeitamos a voz do inimigo que diz que o nosso esforço é inútil e abraçamos com fé a promessa do fruto abundante. Nós não colocamos nossa confiança em nossa habilidade de semear, mas no poder daquele que abençoa a semente. Porque Tu és o Deus da abundância, o Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Podemos descansar na certeza de que haverá uma colheita. E essa certeza nos enche de paz. Senhor, ao olharmos para os planos que fizemos e para o futuro que nos aguarda, os vemos através desta lente. Tu és o Deus que prepara o terreno. Nós somos os semeadores chamados a trabalhar com fé. E Tu és o Senhor soberano que garante a colheita abundante. Nesta parceria divina encontramos nosso propósito, nosso valor e nosso descanso. Agradecemos-Te por esta promessa de parceria e frutificação do Salmo 107.
Agradecemos-te pelo teu poder que transforma desertos, pela dignidade de nos convidar a semear e pela fidelidade que garante o fruto. Que esta verdade seja a última em nossa mente nesta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós te amamos, Pai, Senhor da Seara, e em Ti, e somente em Ti, nós descansamos. Ao longo desta mais uma jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos desafios visíveis e invisíveis. Travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas do desânimo e do medo da esterilidade lançadas contra a nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa diligência, talvez tenhamos cedido à ansiedade sobre a colheita diante das notícias do mundo, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar o nosso foco de nossa fragilidade e fixá-lo no teu caráter imutável e o todo-poderoso, revelado em tua promessa de frutificação. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que o deserto pareceu real demais, a tua promessa de transformá-lo permaneceu firme como uma âncora para a nossa alma. Mesmo quando agimos como se a colheita dependesse de nós, a tua soberania sobre o crescimento nunca foi revogada. A nossa paz para esta noite não é uma paz frágil, dependente de vermos os brotos crescendo amanhã. Pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da fidelidade do Deus soberano, que nos garante a vitória da colheita. Tu és o Deus que disse: a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos, neste exato instante, sob o teu cuidado vigilante. Cada momento em que, pela fé, lançamos uma semente, cada oração respondida, cada porta que se abriu, é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és o agricultor, nós somos os ramos, e se permanecermos em ti, daremos muito fruto. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, El Elyon, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, diante de quem os anjos velam o rosto e proclamam: Santo, Santo, Santo. Nós nos achegamos ao teu trono de graça não por mérito que em nós resida, pois a nossa justiça, como descreveu o profeta Isaías, não passa de trapos de imundícia. Aproximamo-nos, sim, com ousadia e reverência, unicamente pelos méritos infinitos e pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o cumprimento supremo e a materialização de todas as tuas promessas, incluindo aquela que é o nosso refúgio nesta noite, a promessa de transformar o deserto em manancial, a terra seca em campo fértil, a esterilidade em fruto abundante. Tu és o Deus que não mente, o soberano cuja palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual a enviaste. E em Cristo, ó Pai, todas as tuas promessas encontram o seu sim e o seu amém para a tua glória através de nós. Nesta hora pedimos que o teu Espírito Santo, o Consolador, ilumine os olhos do nosso entendimento para que possamos contemplar, ainda que de forma tênue, a vastidão, a profundidade, a largura e a altura do amor de Cristo que excede todo entendimento. Que cada palavra desta meditação não seja apenas um som que ecoa no ar, mas uma semente de verdade que penetre o solo do nosso coração, regada pela tua graça para que possamos ser fortalecidos no nosso homem interior e repletos de toda a plenitude de Deus. O reconhecimento do nosso deserto, a condição humana sem Cristo.
Antes de celebrarmos a transformação, ó Deus de santidade, precisamos confessar a realidade do deserto que éramos e que, por vezes, ainda tentamos cultivar por nossa própria conta. Olhamos para a nossa natureza e reconhecemos a aridez descrita pelo profeta Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Este coração era a nossa terra, um deserto de autossuficiência, uma terra sedenta de orgulho, produzindo apenas os espinhos e abrolhos da transgressão. Tentamos, em nossa insensatez, cavar as nossas próprias cisternas, mas eram, como disseste, cisternas rotas, que não retêm as águas. Buscamos saciar a nossa sede em fontes mundanas, que apenas aumentavam a nossa secura espiritual. Neste deserto, a lei se erguia não como uma fonte de vida, mas como um sol causticante, revelando a nossa incapacidade de cumpri-la e a justa condenação que pesava sobre nós. Cada mandamento que transgredimos era mais um grão de areia a compor a vastidão da nossa culpa. Estávamos perdidos, famintos e sedentos de justiça, sem esperança e sem Deus no mundo, como descreve o apóstolo Paulo. Éramos, por natureza, filhos da ira, espiritualmente estéreis e incapazes de produzir um único fruto que pudesse te agradar. Qualquer tentativa de justiça própria era como tentar fazer brotar uma vinha em solo de sal. Reconhecemos, Pai, que a nossa condição era de total e absoluta falência espiritual. Não havia em nós poder, sabedoria ou bondade para transformar o nosso próprio deserto. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e um morto não pode dar vida a si mesmo. A cruz de Cristo, a transformação soberana do deserto. E foi ali, no ponto mais profundo da nossa aridez, que a tua promessa encontrou seu ápice. A promessa de transformar o deserto se materializou de forma gloriosa e terrível na cruz do Calvário. Aquele pedaço de terra, o Gólgota, tornou-se o epicentro da história da redenção. Ali, o solo amaldiçoado do nosso pecado, que desde o Éden produzia dor e sofrimento, foi redimido e santificado pelo sangue precioso do teu Filho. Aquele sangue que clamava não por vingança, mas por misericórdia, tornou-se o rio de Deus que correu sobre a nossa secura, a água viva que transformou para sempre a nossa maldição em bênção. Foi pela sua vitória na cruz que o poder da esterilidade espiritual foi quebrado de forma definitiva. O inimigo de nossas almas, que nos mantinha cativos em um deserto de medo e acusação, foi derrotado. Cumpriu-se a palavra profética de que ele esmagaria a cabeça da serpente. Foi ali que ele, como diz a Escritura de forma triunfante, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz não foi uma derrota, mas o palco da maior vitória do universo. Foi a demonstração do teu poder, que se aperfeiçoa na fraqueza, e da tua sabedoria, que confunde a sabedoria deste mundo. O deserto da ira de Deus contra o pecado foi totalmente absorvido por Cristo, que se fez maldição por nós, para que em sua pessoa fôssemos feitos justiça de Deus. Ele suportou a sede do abandono divino, para que nós pudéssemos beber da fonte da vida eterna. Cristo, a semente divina, o princípio da nova criação. A promessa de semear e plantar, registrada pelo salmista, foi perfeitamente encarnada e cumprida por Cristo. Ele não foi apenas o semeador que saiu a semear a palavra do reino como na parábola. Ele se tornou a própria semente. Ele é o grão de trigo celestial, a semente incorruptível da qual nascemos de novo. Em sua encarnação,
ele foi plantado no solo da humanidade, e em sua morte ele cumpriu a sua própria palavra. Na verdade vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Contemplamos com assombro e gratidão o mistério desta semente divina. Ele voluntariamente se entregou para ser lançado na terra escura da sepultura. Ele, o autor da vida, submeteu-se à morte. Aquele que é a luz do mundo foi envolvido em trevas, mas como uma semente que se rompe para liberar o seu potencial de vida, a sua morte não foi um fim, mas o meio divinamente ordenado para a mais gloriosa das colheitas. Ao morrer, ele quebrou o poder do pecado e da morte desde a sua raiz. Ele não ficou só. Da sua morte brotou a vida para uma multidão incontável de filhos e filhas, de todas as tribos, línguas, povos e nações que seriam justificados por sua fidelidade. Nós que estávamos mortos, fomos vivificados juntamente com ele. A sua morte se tornou a nossa vida. A sua entrega se tornou a nossa esperança de frutificação. A ressurreição gloriosa, a garantia da colheita abundante. E se a sua morte foi a semeadura, a sua ressurreição ao terceiro dia foi a garantia irrefutável e eterna de um fruto abundante. O túmulo vazio é a prova de que a semente não apenas morreu, mas germinou com um poder que abalou os fundamentos da morte. A ressurreição de Cristo é a primícia da nossa colheita, como ensina o apóstolo Paulo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro feixe da grande colheita da redenção, e a sua ressurreição garante que todos os que estão nele também participarão desta colheita de vida eterna. Sua ressurreição gloriosa provou que a vida triunfou sobre a morte, que a graça superabundou onde o pecado abundou, e que a colheita da salvação é absolutamente certa para todos os que creem. Por causa do túmulo vazio, o fruto que agora produzimos não é mais para a morte, mas para a santificação, e o seu fim é a vida eterna. A promessa de um fruto abundante não é, portanto, um mero desejo otimista, mas uma certeza teológica firmada no fato histórico da ressurreição de Jesus. Ele vive, e porque ele vive, nós também viveremos e daremos fruto. A mesma energia poderosa que o ressuscitou dentre os mortos, como afirma a carta aos Efésios, está agora operando em nós que cremos. É este poder que nos capacita a semear, a plantar e a florescer em um mundo caído. A união com a videira verdadeira, o segredo da frutificação contínua. E como esta promessa se torna nossa realidade diária? Como nós, que éramos ramos secos, podemos produzir fruto? A resposta, Senhor, está na mais doce e profunda das verdades, a nossa união com Cristo. É por estarmos enxertados nele, a videira verdadeira, que a promessa do Salmo 107 não é para um povo distante ou para uma era passada. É a nossa herança presente e ativa em Cristo Jesus. Tu, ó Pai, és o agricultor, Jesus é a videira, e nós somos os ramos. Ele mesmo nos instruiu. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 4, 5. Nesta noite, confessamos que esta é a verdade que liberta nossa alma da pressão da performance. O nosso chamado não é para produzir fruto por nosso próprio esforço, mas para permanecer nele, permanecer na sua palavra, meditando nela de dia e de noite, permanecer em oração, nutrindo a nossa comunhão com ele, permanecer no seu amor, obedecendo aos seus mandamentos. A nossa responsabilidade é a permanência,
A frutificação é a consequência inevitável da seiva da sua graça fluindo através de nós. O desânimo, que tantas vezes nos assola, nos trata como trabalhadores inúteis e fracassados. Ele aponta para os nossos galhos vazios, para as nossas tentativas frustradas e sussurra que somos incapazes. Mas a tua promessa, cumprida em Cristo, nos confirma como cooperadores amados, ramos preciosos da videira, destinados não à esterilidade, mas a uma colheita abundante para a glória do agricultor. O fruto que produzimos não é nosso, mas dele, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Este é o fruto que alimenta o mundo faminto e demonstra a realidade do teu reino. Conclusão de fé e descanso. Por isso, ó Pai Santo, te adoramos com a totalidade do nosso ser, com cada fibra de nossa alma. Queremos te render graças por uma promessa tão completa, tão rica, tão perfeitamente cumprida em Cristo. Uma promessa que supre todas as nossas necessidades de propósito, esperança e segurança. Ela nos dá um propósito, somos chamados para dar fruto. Ela nos dá uma esperança. A nossa laboriosa semeadura no Senhor não é vã. Ela nos dá segurança. A nossa frutificação não depende de nossa capacidade, mas de nossa conexão com Ele. Cremos firmemente nesta verdade, recebemo-la pela fé, apropriamo-nos dela como nossa realidade em Cristo. E é nela e somente nela que a nossa alma encontra mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida, até o dia da colheita final, quando nos apresentaremos diante de Ti, não com as mãos vazias, mas trazendo os nossos feixes com alegria, para a glória eterna do Teu nome. Senhor Deus, Pai de poder e amor, Senhor da seara, nós nos achegamos a Ti nesta noite, não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, porque a Tua palavra nos convida a nos aproximarmos com confiança do Teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. Hebreus 4,16. E esta noite, Senhor, é um tempo de necessidade. Necessidade de paz, de esperança, de descanso. Por isso, viemos para tomar posse, pela fé, da verdade fundamental e transformadora do Salmo 107. Nós escolhemos, como um ato deliberado de nossa vontade, crer e descansar nesta realidade que Tu declaraste sobre nós, Teus filhos. Confessamos diante de Ti, com corações abertos e arrependidos, que muitas vezes vivemos como se esta promessa não existisse. Vivemos como escravos do medo da esterilidade, agindo como se estivéssemos sozinhos, tentando forçar o crescimento em um solo seco. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por olharmos para a aridez da circunstância em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti, o Deus que transforma desertos. Perdoa-nos por não acessarmos a paz que a Tua soberania sobre a colheita nos oferece. Mas nesta noite, nós tomamos uma posição. Nesta noite, nós silenciamos a voz da intimidação, o sussurro da ansiedade, o rugido da dúvida e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas a Tua palavra eterna e infalível. Por isso, com base nesta promessa inquebrável, clamamos a Ti, Senhor, e nos apropriamos da nossa herança. Com a certeza absoluta do Teu poder de transformar desertos, nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos todo e qualquer sentimento de desesperança e esterilidade. Renunciamos ao seu tormento, porque Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Rejeitamos sua escravidão, porque não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos o espírito de adoção, que nos capacita a Te chamar de Abba, Pai, o Pai que nos estabelece em terra fértil. Portanto, renunciamos à ansiedade sobre o futuro, sobre o que havemos de comer ou vestir,
e escolhemos te confiar que tu vestes os lírios do campo e prometes nos abençoar. Lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 4:7. Renunciamos ao medo do fracasso que nos paralisa e nos impede de dar os passos de fé que tu nos chamas a dar para semear os teus planos. Nós declaramos, com base na tua autoridade, que a esterilidade não tem lugar em nós, porque a tua presença transformadora preenche todo o espaço. Em lugar da passividade e da ansiedade, nós recebemos, acolhemos e decidimos andar na certeza da nossa vocação. Semeiem campos e plantem vinhas, não com uma força que se origina em nossa própria determinação, mas com a fé no teu poder divino que opera em nós que cremos, segundo a mesma força que tu exerceste em Cristo, ressuscitando dos mortos. Efésios 1, 19 e 20. Com base nesta parceria contigo, declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Nós entregamos a ti, neste altar da noite, todos os nossos sentimentos de fraqueza, de inadequação, de incapacidade e de esgotamento. E em troca, pela fé, nos vestimos da tua força para sermos semeadores fiéis. Declaramos que a tua graça nos basta e que o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Portanto, podemos descansar hoje, após um dia de semeadura, e nos preparar para semear novamente amanhã, não em nosso próprio nome, mas no teu. Em lugar da dúvida e da incerteza, nós recebemos, acolhemos e firmamos nossa vida na tua promessa, que produzem fruto abundante. Nos apegamos a esta promessa como uma âncora para nossa alma em meio às tempestades. Com base nesta certeza da colheita, que não é um produto do nosso esforço, mas um presente imerecido da tua graça, nós rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações, a desordem mental que nos rouba a paz e a paralisante guerra de "e se?". Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo o pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5, que é a garantia da nossa frutificação. Nós entregamos a Ti nossa mente agitada, Pai, e pedimos que aguardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em Ti. Isaías 26, 3. Nós descansamos, não porque somos semeadores perfeitos, mas porque Tu és fiel para abençoar a semente. Nós Te louvamos porque a Tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro 1, 3. Tu não nos deixaste indefesos. Tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com o cinto da Tua verdade. Vestimos a couraça da Tua justiça. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, crendo firmemente na Tua promessa de transformar, de nos usar e de nos abençoar, e com este escudo apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, a promessa do Salmo 107, nossa arma de defesa e ataque contra toda a esterilidade. Efésios 6, 13 a 17. Neste instante, com a autoridade que nos deste como Teus cooperadores, intercedemos por aqueles que, nesta noite, se encontram cativos pelo desânimo e paralisados pelo medo da esterilidade. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração pesado, olhando para o deserto de sua vida. Pela mãe que não consegue dormir, sentindo que suas sementes de amor e ensino caem em terra seca. Pelo pai que sente o peso de planos que não prosperam. Por aquele que trabalhou arduamente e ainda não vê a colheita. Senhor,
Tu és aquele que proclama liberdade aos cativos, Isaías 61:1. Que a luz da tua promessa no Salmo 107 brilhe em seus corações agora, que eles sintam o teu poder transformando seus desertos, que recebam um novo ânimo para semear em fé, que sintam a paz da tua garantia de um fruto abundante, que as correntes do desânimo se quebrem, que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. E agora, Senhor, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos por nossos desertos. Nós escolhemos ser definidos pela Tua palavra. Por isso declaramos, nós servimos ao Deus que transforma o deserto em lagos. O desânimo não é nosso conselheiro nem nosso mestre. Nossa confiança está no Teu poder. Declaramos que nós somos Teus cooperadores, chamados para semear e plantar. Nossa identidade está segura em nossa parceria contigo. Declaramos que descansamos na Tua promessa de fruto abundante. Nossa capacidade não vem de nós, mas do Teu poder soberano que opera em nosso favor. Declaramos que por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por coisa alguma. Antes, em tudo, apresentamos nossos pedidos a Ti. E a Tua paz, que transcende todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Declaramos que podemos repousar em absoluta segurança, pois somos cuidados por um Deus soberano, cujo poder em nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer da Tua promessa. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas do desânimo, 1 Tessalonicenses 5:5. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17, destinados à vitória. Por esta amnésia, que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos, perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda incredulidade, remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, receptivo à Tua verdade. Ezequiel 36:26. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos enchas até transbordar com a coragem e a paz que são os frutos diretos desta certeza em Ti. Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite. Salmo 119:105. Agradecemos por ser uma verdade prática, para ser aplicada quando o coração se sente cansado e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, porque a Tua palavra que é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos na Tua soberania, na Tua fidelidade e na Tua proteção. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de desânimo tentar perturbar nosso sono, nós pedimos ao Espírito Santo que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos em alto e bom som da nossa verdadeira identidade, que Tu transforma desertos, que nós semeamos em fé e que Tu garantirás o fruto abundante. Senhor nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda bênção, ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um ato final de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Tua amada noiva, a Igreja. Como um ato deliberado de fé,
nós abençoamos ricamente cada irmão e irmã que participou em espírito desta oração e cada crente espalhado pela face da terra. Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da tua graça. Nós abençoamos porque primeiro fomos abençoados por ti com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Pedimos, ó Espírito Santo, tu que sondas as profundezas de Deus e conheces a mente de Cristo, que cele a transverdade multifacetada do Salmo 107:37 nas profundezas do coração de cada um. Que esta promessa deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne parte do seu DNA espiritual. Uma convicção inabalável que informa cada pensamento, acalme cada emoção e direcione cada ação. Oramos para que cada pessoa sinta de maneira tangível e sobrenatural toda a ansiedade sendo dissolvida pela verdade avassaladora do teu poder criativo. Que sinta um peso literal sendo levantado dos seus ombros, o peso da performance que tu nunca entendeste que eles carregassem. Porque o teu convite é: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Que o medo em todas as suas formas, medo do futuro, medo do fracasso, medo da doença, medo da morte, medo do homem, se dissolva como a névoa da manhã diante do resplendor do sol da justiça, Cristo Jesus. Que toda a fortaleza de preocupação crônica, construída tijolo por tijolo com pensamentos de "e se", seja pulverizada pelo poder da tua palavra, que é a espada do Espírito. E no lugar que foi limpo, ó Pai, clamamos por uma inundação da tua paz, o teu shalom, uma paz que não é a mera ausência de conflito, mas a presença ativa da tua plenitude, uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Concede-lhes, Pai, um sono profundo, tranquilo e reparador. Repreendemos em nome de Jesus toda perturbação noturna, todo pesadelo, toda insônia alimentada pela ansiedade. Declaramos que o sono deles será doce, Provérbios 3:24, pois aos teus amados tu dás o sono, Salmo 127:2. E que ao despertarem pela manhã seja com um cântico novo nos lábios, com um coração cheio de gratidão pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre eles, Lamentações 3:22-23. Que se levantem revigorados na alma, fortalecidos no espírito e prontos, não para lutar pela vitória, mas para andar a partir da vitória que Cristo já conquistou de forma definitiva e irrevogável, caminhando com a certeza absoluta de que são mais que vencedores, cooperadores de Deus destinados a uma colheita abundante. E agora, Pai, aprofundamos nossa intercessão, usando cada faceta da tua promessa no Salmo 107 como uma chave para abrir os tesouros da tua graça sobre teu povo. Abençoamo-los com a esperança da transformação, o Deus que converte o deserto em lagos. Senhor da criação, oramos para que a tua igreja viva na expectativa constante e milagrosa do teu poder transformador. Que cada crente, desde o mais novo na fé até o mais maduro, compreenda que não serve a um Deus limitado pelas circunstâncias, mas a um Deus que as cria e recria. Pedimos que tu abras os olhos espirituais do teu povo para que percebam as áreas de deserto em suas vidas, não como sentenças de morte, mas como oportunidades para a tua glória. Que a verdade de que tu